agora para nossa aulinha de ciências. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer as atividades de português. Se ficou alguma dúvida, que vocês não conseguiram fazer alguma atividade ou ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, manda um recadinho para a Pro para estar solucionando as dúvidas de vocês, tá certo? Espero que todo mundo esteja fazendo as atividades com o máximo de capricho. Lembrando, galera, que lá na escola a Prof deixou as atividades avaliativas de vocês, então é importante que vocês dêem uma passadinha lá na escola para conseguir pegar as atividades avaliativas. Junto das atividades avaliativas, a Prof mandou um trabalhinho de ciências que eu vou explicar na aula de hoje, tá certo? Então eu espero que vocês consigam ir lá na escola buscar. É muito importante que vocês tirem um espacinho do tempo de vocês para passar lá na escola, para pegar a atividade avaliativa, que elas são bem importantes. E a partir de semana que vem, de acordo com o calendário que já foi aqui no grupo de vocês, a gente já vai estar fazendo as nossas atividades, tá certo, meus amores? Então hoje a gente vai começar com mais um conteúdo na nossa disciplina de ciências. Então vou pedir para vocês abrirem o livro de ciências na página 86, onde a gente vai começar com conteúdo sobre as plantas, sobre o reino vegetal. A gente estudou no nosso último bimestre acerca sobre os animais, certo? A gente conheceu melhor os animais, sobre a cobertura de pele dos animais, sobre todo o reino animal. Hoje a gente vai iniciar o reino vegetal. O que é o reino vegetal, meus amores? O reino vegetal é o reino das plantas. É o reino onde a gente tem as plantas e os vegetais. Então, lá na página 86, a gente vai começar a conversar sobre o reino vegetal. Lembrando, galera, que quando a gente fala de plantas, a gente está falando de ser vivo também. As plantas, elas se classificam, se caracterizam como seres vivos, porque elas crescem, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, a gente vai começar a entender como isso tudo acontece. Como que a planta ela é caracterizada como um ser vivo. Então, lá na página 86, a gente vem com o reino vegetal. Então, vamos ouvir. A árvore. A semente, com o vento, caiu na terra fofinha. Veio a chuva, veio o sol e brotou a sementinha. O caule foi para cima, a raiz firmou na terra. A plantinha foi crescendo bem lá no alto da serra. Hoje há frutos e flores, e as folhinhas tão belas. Parece até que o vento brinca de pique com elas. Dela tudo recebemos, até a sombra da ramada. Eu chego mesmo a pensar que ali mora uma fada. Então, ali a gente tem um poeminha sobre a árvore, sobre a importância na árvore e a beleza da árvore. Então, a árvore ela é um símbolo quando a gente está falando de plantas. Porque quando a gente imagina uma planta, quando a gente imagina um vegetal, a gente imagina diversas espécies de vegetais, assim como a gente tem diversas espécies de animais. Só que quando a gente imagina uma árvore, a gente tem todas as principais partes de um vegetal muito bem representados na árvore. Então, a árvore ela acaba sendo um símbolo para o reino vegetal. Então, ali na página 87, a gente segue com as plantas. Olha só, as plantas estão presentes na maioria dos locais do nosso planeta. São seres vivos, pois nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Olha só, ali a gente tem uma imagem que ela está bem representando esse ciclo de vida das plantas, onde a gente tem a planta que ela está nascendo, a sementinha que está desabrochando, que ela está nascendo, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se reproduzindo. Como que a planta se reproduz? A planta se reproduz através das flores e dos frutos. E aí, depois, no final da vida dela, ela seca e ela morre. Então, a planta, ela tem um ciclo de vida também. Ela nasce, cresce, se reproduz e morre. E isso é muito importante que vocês entendam, certo? Como nascem os vegetais? Vamos continuar? A maioria dos vegetais, das plantas, nasce das sementes. As sementes ficam dentro dos frutos. A semente, para germinar, deve ser plantada em uma terra boa e ser regada. Galera, quando a gente fala assim,
para germinar. O que é germinar? A semente, quando ela germina, quer dizer que ela está nascendo, que ela vai dar frutos, que ela vai se desenvolver. Então, quando a semente ela tá ali sequinha, seja de um fruto, seja uma semente comprada, ela tá só a semente. Para ela germinar, para ela poder se desenvolver, a gente precisa plantar ela em algum lugar. Ou a semente ela vai ser carregada pelo vento, como acontece, ou a pessoa mesmo vai plantar ela em algum lugar e vai regar, porque para a planta se desenvolver, para ela poder crescer, ela precisa de um solo. O que é o solo? É uma terra, é um lugar para ela se desenvolver. Ela precisa de água e ela precisa de luz, da luz do sol. A planta, ela se alimenta da luz do sol, ela faz a luz do sol o seu alimento. Então, para os vegetais, para as plantas se desenvolverem, elas precisam de um solo adequado, de água e de luz do sol, tá certo? As sementes não se movimentam sozinhas. O vento, a água das chuvas e alguns animais, como os passarinhos, levam as sementes de um lugar para outro. Elas também podem cair da planta em lugares próximos. É com a ação do vento, da água, das chuvas e dos animais que as sementes se espalham. Então aqui, galera, a gente vem uma parte bem importante. Como eu falei para vocês, as plantas, para elas se desenvolverem, para elas se reproduzirem, elas precisam do fruto ou das flores. É através do fruto e das flores que elas se reproduzem, certo? Para elas se reproduzirem, para essas sementes saírem de uma planta para outra, de uma planta para um solo adequado, ela não vai voando. Ela é transportada, seja pelo vento, pela chuva que molha a plantinha, a semente cai e aí a chuva carrega, seja pelo animal que vai lá na árvore comer a plantinha e aí leva a semente para outro lugar. Então a gente tem esses transportadores da semente que vão acabar sendo facilitadores na germinação. O que é a germinação? É quando a semente ela se desenvolve, ela vai nascer, tá certo? Página 88. Outras plantas nascem de mudas. Quando você corta um ramo de roseira, está tirando dela uma muda. Se você plantar essa muda, dela vai nascer outra roseira. Observe. Essa é uma outra maneira da gente desenvolver, da gente reproduzir as plantas, através das mudinhas. Por exemplo, a mamãe tem uma flor lá na casa de vocês e vocês vão arrancar um pedacinho da flor, ou ela foi com a tesoura, ela cortou uma parte da flor para plantar em outro vaso. Isso é uma muda, ela está reproduzindo a planta de uma maneira através de uma muda. Então, naquele outro lugar onde ela vai plantar aquela muda, ela vai ter que cuidar para aquela muda poder se desenvolver naquele lugar, certo? De que precisam as plantas, os vegetais? A maioria dos vegetais precisa, para nascer, crescer e viver, de água, luz solar, ar e terra, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Para a planta ela se desenvolver da maneira com que ela deve se desenvolver, ela precisa de terra, de um lugar para ela viver, de um solo, né? Ela precisa de ar, que ao redor de tudo que é vivo no planeta, a gente tem o ar. Ela precisa da luz do sol, que é através da luz do sol que ela vai desenvolver o alimento dela, e ela precisa de água para poder transformar a luz do sol em alimento. Então, a gente precisa desses 4 itens para as plantas conseguirem se desenvolver. Ai, prof, mas eu plantei um pezinho de não sei o que na minha casa e não tá nascendo. Algum desses 4 itens está com dificuldade. Ou ela tá ganhando água demais e aí tá morrendo, ou o solo não é adequado para aquela planta, ou ela não tá recebendo a luz adequada, ou o ar que tá ao redor dela tá muito poluído. Então, algum desses 4 itens tá com alguma dificuldade, tá certo? Por que as plantas precisam do ar para respirar, da água para crescer, da luz solar para crescer e ajudar na sua alimentação, como eu falei para vocês,
Ela transforma a luz solar em alimento e da terra para retirar do que ela precisa para crescer. É da terra que a planta retira todos os nutrientes que ela precisa. O ser humano, os animais, eles retiram do alimento. Então, é a partir do alimento que eles retiram os nutrientes, as vitaminas que o corpo do animal precisa. A planta, ela não se alimenta ela não tem um alimento concreto. Ela utiliza a luz do sol para produzir o seu próprio alimento. Então, é da terra que ela vai tirar os nutrientes para ela se desenvolver. Atividades. Agora a gente vem com as atividades relacionadas ao nascimento e crescimento das plantas, do que a gente já conversou até agora. Se ficar alguma dúvida, meus amores, deixa aqui no grupo pra gente solucionar, mas espero que até então vocês tenham conseguido acompanhar. Página 89, atividade. Atividade 1. Observe o nascimento e o desenvolvimento da planta. Então, ali a gente tem as imagens, certo? Do nascimento de uma semente. A gente tem a semente na imagem 1, na imagem 2 a gente tem a semente, ela tá começando a sair uma perninha. Lá na imagem 3 a gente vê que a semente já tá se desenvolvendo, já tá virando uma planta. Na imagem 4 ela tá crescendo. Na imagem 5 ela já tá ficando bem maior. Agora, numere os quadros de acordo com o desenvolvimento de uma semente de feijão. Olha só. Ali a gente tem outra imagem que também tá representando o nascimento de uma semente, nesse caso da semente de feijão. O que vocês vão fazer? Vocês vão numerar de acordo com a primeira imagem. Então, vocês vão olhar qual que tá parecida com a primeira, com o número 1 lá da primeira imagem. Então, vocês vão fazer a numeração de acordo com que elas estão nascendo. Então, quando a semente ela foi plantada na terra, ela ainda não tem nada. Quando ela tá começando a crescer, a gente vai ir numerando ela. 1, 2, 3, 4, 5. Joia, galera? Vou deixar aqui no nosso grupo também uma música que a Prof adora, que é a música da sementinha, que ela ajuda bastante a gente a entender como é que funciona esse processo de desenvolvimento da semente. E também do crescimento e nascimento das plantas. Atividade 2. As sementes dão origens a novas plantas da mesma espécie. Veja o exemplo e continue. Da semente da manga, nasce a mangueira. Da semente da laranja, nasce a pontinhos, pontinhos. Vocês vão completar. E da semente do abacate, nasce o pontinhos, pontinhos. Vocês vão completar. Então, da semente, a gente tem uma planta da mesma espécie. Então, da manga, nasce a mangueira. Deixa eu ver. E aí, vocês vão completar, que eu não posso dar dica. Tá certo, meus amores? Página 90. Página 90, vamos lá? Atividade 3. Descubra as palavras escritas em cada árvore e escreva-as corretamente no retângulo. Depois, pinte-as. Então, olha só. Ali a gente tem uma palavra que está relacionada ao desenvolvimento das plantas, escrita em cada árvore. Só que elas estão com as letras tudo embaralhadas. E vocês vão ter que desembaralhar as letras. Então, depois que vocês acharem a palavrinha para cada árvore, vocês podem pintar a palavrinha, vocês podem pintar a árvorezinha e escrever a palavra lá embaixo. Já é? Atividade 4. Observe a cena e complete os espaços abaixo. Para crescer, as plantas precisam de pontinhos, pontinhos, pontinhos e pontinhos. Lembra que eu falei para vocês que ela precisava de 4 coisas para crescer? Então, elas precisam disso, disso, disso e disso. Então, quem não lembrar, pode voltar lá nas páginas iniciais pra gente entender. Lá na página 88, pode voltar para vocês relembrarem. Mas eu tenho certeza que vocês já sabem essa resposta. Atividade, página 91, atividade 5. Observe os quadros e depois escreva se a planta se desenvolveu a partir da muda ou da semente. Olha só, ali a planta, o animal trouxe alguma coisa para a terra, botou ali na terra, aquilo que o animal trouxe na terra começou a se desenvolver e está nascendo a plantinha. Foi a partir de uma muda ou foi a partir de uma semente? E aí vocês vão colocar ali embaixo, certo? Tá bem fácil.
Atividade 6. Assim como os animais, as plantas também passam pelo ciclo da vida. Desenhe nos espaços abaixo de acordo com as legendas. Então, ali a gente tem 4 quadradinhos e vocês vão desenhar a planta, o ciclo de vida de uma planta. Quando ela tá nascendo, crescendo, se reproduzindo e morrendo. Então, vocês vão colocar o ciclo de vida da planta ali naqueles quadradinhos. Vocês vão desenhar. Prof, mas eu não sei desenhar direito. Vocês vão desenhar como vocês sabem desenhar. Pode olhar lá na página 89, pode olhar lá na página 87, para vocês se inspirarem a fazer. Eu não quero copiando, é para vocês desenharem como vocês sabem. Joia? E por hoje é isso, galera. Agora eu vou explicar melhor o nosso trabalho de ciências. Lá naquelas atividades que eu mandei para casa, que a gente vai começar a fazer semana que vem, foi uma atividade bem legal, onde a prof mandou para vocês um jarrinho, um pouquinho de terra, a semente e o explicativo do nosso trabalho de ciências. O que vocês vão fazer? Lá o nosso trabalhinho de ciências, que vocês vão buscar junto com as atividades avaliativas, vocês vão plantar a semente de girassol que a prof mandou para vocês e vocês vão acompanhar o desenvolvimento da semente. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão tirar a semente do saquinho, vocês vão tirar a terrinha que a prof mandou, vão colocar metade daquele jarrinho, metade daquele vidrinho de terra, vão plantar a semente, vão colocar a sementezinha, pode ser uma, pode ser duas, vão colocar a semente ali, vão cobrir com terra e vão ir regando e acompanhando. Gente, não é para botar um copo cheio de água todo dia. É para ir regando aos poucos, é para levar a semente no sol, para ela receber luz do sol. Então, vocês vão ir acompanhando o desenvolvimento da semente. Vocês vão precisar cuidar. Começou a nascer, vocês viram que ela está se desenvolvendo? Registra com uma foto, com um desenho, para a prof estar sabendo que vocês estão acompanhando o desenvolvimento da semente. Mais tarde, mais perto do final do bimestre, eu mando um bilhetinho aqui no nosso grupo, lembrando vocês de estarem registrando como que tá o girassol de vocês. Tá certo, meus amores? O nosso trabalho de ciências é de observação e registro do desenvolvimento da semente. Então, vocês vão plantar, pede para a mamãe bater foto de vocês plantando para registrar, ou vocês vão desenhar como foi plantar a semente, e aí vocês vão registrando passo a passo. Vocês vão bater foto de quando vocês forem regar, levar no sol, certo? Quando ela já estiver se desenvolvendo, nascendo, crescendo. Então, vocês vão registrar todo esse processo. A gente vai ter um tempinho para a planta poder se desenvolver ainda. Mais para o final do bimestre, eu deixo aqui o nosso vídeo no nosso grupo. Quando que eu preciso dessas fotos de registro, tá certo? Mas espero que vocês façam com bastante carinho, que a Pro mandou com bastante carinho. Tá certo, meus amores? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente tem mais uma aula de ética e cidadania. Tá certo? Beijo pra vocês, até depois.